Nesta sexta, a Prefeitura da capital e o governo do estado decretaram estado de calamidade pública. Espaços de eventos, como o estádio do Pacaembu, por exemplo, podem ser transformados em hospitais de campanha. Muitos campos de concentrações do Brasil depois viraram estádio de futebol. Nos locais que eram campo de concentração no Brasil, você rastreia, você pesquisa e você encontrará. Então a ligação entre prisão e estádio de futebol, ela é muito recorrente. E no futuro, quando o sistema que está aí pronto para reduzir a população mundial, quando eles entenderem que é a hora de começar o abate do gado, não tem lugar mais propício para convidar as pessoas a entrar de livre e espontânea vontade do que o estádio de futebol. Pelo menos metade da população brasileira poderá ser contaminada pelo novo coronavírus. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Sem dúvida alguma, agora no início do ano de 2020, estamos diante de uma redução populacional. Nem mesmo os números que a mídia passa para nós são confiáveis, não podemos acreditar cegamente em tudo isso. E se observarmos, se estudarmos realmente a situação, nós vemos que isso pode ser 10, 20 ou até mesmo 30 vezes maior do que chega até os nossos ouvidos. Mas a grande parte dos brasileiros, não todos, mas a maioria, enfim, ainda dorme, prefere acreditar que tudo é exagero, prefere ir para as praias no momento em que as pessoas têm que se resguardar, prefere pensar que é teoria da conspiração, é loucura, que essas coisas não acontecem. Quem é que se lembra uns anos atrás, um dos maiores jogadores de futebol que tivemos aqui no Brasil, dizendo que com hospitais não se faz Copa do Mundo, e agora vemos aí estádios se transformando em hospitais. Eu acho que se gasta em tudo, né? Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. O pão e circo dos jogos de futebol que ocorreu aí um tempo atrás no Brasil, sediando a Copa do Mundo, agora basicamente não serve para nada. Alienou muitos dos brasileiros, as novelas, a mídia, e agora que é necessário fazer algo, as pessoas acabam chorando e olhando para trás. Mas mesmo assim ainda continuam dormindo, pois poucos sabem que esses estádios têm uma grande armadilha por detrás deles. Na verdade, são campos de concentração que estão em testes, estão sendo totalmente preparados. O abatedouro está sendo pronto para, enfim, chegar o momento da implantação da nova ordem secular. O que vamos ver agora, nos próximos anos, principalmente no Brasil, onde eles utilizam a programação neurolinguística de, em vez de dizer para as pessoas se locomoverem aos campos de concentração, se locomoverem aos estádios, nós percebemos, se observarmos de perto a situação, que são realmente abatedouros. Eu vou explicar isso aqui nesse vídeo, antes de você achar que eu sou mais um lunático, mais um louco, fazendo aí teorias da conspiração. Eu peço que você assista até o final, para que você possa realmente entender. Inscreva-se nesse canal caso você seja novo, estamos chegando aí a 1 milhão de inscritos no canal, e essas informações são muito importantes, por isso eu peço que você ative seu sininho, ative as notificações e me ajude no compartilhamento do vídeo no final. Eu falei aqui recentemente a respeito da transformação dos estádios em campos de concentração. Por exemplo, o estádio do Botafogo antigamente era um campo de concentração que virou um estádio. Porém, é muito mais fácil o sistema falar para as pessoas agora, no momento de crise, ir para um estádio desse, que eles vão muito mais confiáveis, felizes, tranquilos, do que para um local como um campo de concentração. Muitos campos de concentrações do Brasil depois viraram estádio de futebol. Nos locais que eram campo de concentração no Brasil, você rastreia, você pesquisa e você encontrará. Então a ligação entre prisão e estádio de futebol, ela é muito recorrente. E no futuro, quando o sistema que está aí pronto para reduzir a população mundial, quando eles entenderem que é a hora de começar o abate do gado, não tem lugar mais propício para convidar as pessoas a entrar de livre e espontânea vontade do que o estádio de futebol.
Mas muitas pessoas vão olhar e vão falar, não, são apenas hospitais que estão sendo criados ali para conter, para controlar a população. A gente vai ver agora duas situações. Em breve, após a mídia gerar o caos, eles vão trazer a ordem. É aquela velha regra de 3, a ordem pelo caos. E como é que será a ordem que vai reduzir muito mais a população do que isso que estamos vendo agora? A ordem vai ser com que as pessoas sejam vacinadas. As vacinas têm metais pesados que fazem muito, mas muito mal ao corpo do ser humano, principalmente como alumínio. E isso fará com que o futuro tenha sua população muito mais reduzida do que o normal. Por exemplo, o caso de pessoas autistas no mundo, nos dias atuais, é devido a esses fatos que ocorreram há um tempo atrás, e essas pessoas não vão se reproduzir. Então, de uma forma indireta, nós temos aí a redução populacional e hoje nós conseguimos ver que ela está sendo também da forma direta, como por exemplo, o que eu mostrei aqui recentemente na Itália. Uma quantidade muito maior do que as pessoas imaginavam, muito maior do que a mídia informava e muito maior do que qualquer um poderia prever. Porque uma cena impressionante, gente, foi gravada na Itália. Veja só, uma fila enorme de carros do exército se formou para transportar os corpos das vítimas. As autoridades dizem que os necrotérios estão superlotados e os caixões estão sendo levados para outras cidades. O cemitério da cidade foi fechado nesta semana. Sem dúvidas, diante de uma grande redução populacional. Assim vimos, como por exemplo, um dos episódios que eu comentei aqui dos Simpsons, mostra realmente o gado, entre aspas, alienado pelo próprio pão e circo entregue pela mídia. Primeiramente, vemos a mídia alarmando como estamos vendo as coisas acontecendo nos dias atuais. Acho que devemos apostar no escândalo de saúde pública. Uma nova doença, ninguém está imune. É como o verão do tubarão. Só que em vez do tubarão é uma epidemia. E em vez do verão é em tempo integral. A gripe felina está chegando, pessoal. O Centro para a Desinformação de Doenças prevê com algum grau de probabilidade que a gripe felina poderá se propagar no seguinte padrão de surto hipotético. Então é melhor ter cuidado. Esse bichinho quente no seu colo pode estar pronto para devorar suas entranhas. E na sequência, nós vemos aí o resultado disso tudo, a ordem pelo caos, aonde esses estádios, esses locais, os quais eu falei, serão o próprio abate. As pessoas vão sorrindo para dentro desses locais que já estão sendo preparados, como vocês podem estar vendo aí na tela. Esse, por exemplo, é o estádio do Pacaembu, onde eles já transformam a sua estrutura e provavelmente nos próximos 10 dias estará pronta. E agora a gente compara isso com os números atuais da mídia. Quantas pessoas cabem nesses estádios? Quantas pessoas estão aí contaminadas? É uma discrepância muito grande. Se você pensar bem, não seria necessário nem mesmo um estádio desse. Mas os números são muito maiores do que a gente imagina e eles começam aos poucos, de forma subliminar, passar isso para as pessoas. Pelo menos metade da população brasileira poderá ser contaminada pelo novo coronavírus, é o que alerta o Ministério da Saúde. O ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que a estimativa é de que 50% dos brasileiros sejam contaminados pelo coronavírus, mas nem todos sentirão sintomas. E depois que o cerco já estiver totalmente fechado, eles vêm, enfim, com a ordem pelo caos. Como eu já disse, o desenho dos Simpsons mostrou isso claramente para todos nós. De gato. Anda logo, Zé Ruela, temos que queimar tudo que o gato tocou antes que o vírus nos deixe paranoicos! Homer, pare de queimar! Já foi criada uma vacina! Tá legal, então vamos tomar a vacina. Vacina gratuita, Band-Aid $25.
Não se preocupe, pessoal, temos vacina suficiente para uma criança por família. Eu nem tenho filhos, acho. Sim, eu gostaria de 37 porções do seu xarope de gripe. Uma para mim, uma para os Peters aqui e o resto para meus cães. Dê o que ele quer. Ele é o único que paga impostos nesta cidade. Cegamente as pessoas vão correr para esses locais para enfim receberem uma dose aí dentro dos seus próprios corpos, que agora não mais irá reduzir a população de forma direta, mas sim de forma indireta. Isso é o que irá acontecer nos próximos tempos e eu estarei aqui para observar com meus próprios olhos e para trazer para vocês todas essas informações. Realmente, as coisas que estamos vendo são aparentemente pesadas, mas não deixam de ser fatos totalmente diferentes do que teorias e coisas que muitas pessoas pensavam que era conspiração há um tempo atrás. Agora podemos ver tudo isso aí debaixo de nossos olhos. Na época de Hitler, na Alemanha nazista, você vê as imagens, elas estão na internet. As pessoas não foram obrigadas a entrar no campo de concentração. Elas fizeram fila e, de forma ordenada, caminharam em direção aos trens para embarcar para a morte de suas famílias. Aquelas pessoas foram de livre e espontânea vontade porque foram convencidas de que era um bom negócio se refugiar da guerra nos campos de concentrações nazistas. Hoje, os campos de concentrações modernos são os estádios de futebol. Mas eles não estão com o nome na placa escrito campo de concentração. Está escrito até arena, que é já um pouco estranho para um estádio de futebol. Arena, mas não campo de concentração. Porque se estiver escrito campo de concentração, as pessoas vão se lembrar da época de Hitler na Alemanha nazista e não vão querer entrar. Mas, escrito estádio de futebol, as pessoas querem pisar no gramado do estádio. As pessoas querem se sentir importantes. E vai ser um estalar de dedo para que pais, filhos, jovens, idosos, todos rumem numa marcha indiana em direção aos estádios de futebol para um fim trágico e terrível. Espero que este não seja o seu caso. Os estádios, os abatedouros no Brasil sendo totalmente preparados. E mais uma vez, eu reforço, estamos seguindo o mesmo caminho da Itália. Se as pessoas não se conscientizarem, não ficarem em suas casas e por um tempo tentarem barrar essa situação, nós com certeza vamos. Eu acredito que tudo isso sim seja real. Eu acredito que foi algo programado pela própria elite mundial, como eu mesmo fiz vídeos aqui no final do ano passado perguntando qual seria essa epidemia que viria aí no ano de 2020, pois de acordo com a capa da revista The World If, eles já mostravam que isso iria acontecer. E enfim, está acontecendo, o sistema é totalmente previsível, então agora temos que nos resguardar, temos que esperar e mantermos aí as nossas famílias protegidas e principalmente alertas do que está por vir. Se tivermos um passo à frente da agenda global, entendendo o que irá acontecer, como eu já mostrei aí nos outros vídeos, de uma forma previsível, nós aos poucos conseguimos pelo menos nos livrar um pouco mais do que a grande massa populacional, principalmente brasileira, que ainda dorme. Eu peço que você me ajude aí no compartilhamento dessa mensagem para ver se mais pessoas possam acordar aos poucos e entender o que está acontecendo. Se você for novo, mais uma vez peço que inscreva-se aqui e deixe seu comentário para que juntos nós possamos crescer em conhecimento. Eu estarei lendo aí os comentários com muita gratidão a todos que estão escrevendo e peço que você também deixe a sua mensagem, porque assim a gente pode ler e crescer juntos. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos. Com mais informações eu volto aqui todos os dias, provavelmente às 9 horas da manhã. Então eu peço que você, mesmo se não receber as notificações do YouTube, dê um pulinho aqui para ver aí o que está ocorrendo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.